A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 6 com Luís Soares e avançamos. Começamos com uma informação relevante para quem está na estrada, sobretudo na A1. A Autostrada do Norte está cortada em Albergaria, isto devido a um incêndio florestal que deflagrou esta manhã ali na região de Aveiro, Luís. Sim, é o corte total da A1 entre Albergaria e Aveiro Sul, naturalmente nos dois sentidos, devido a este incêndio que começou pouco antes da hora de almoço. A GNR apela aos condutores para que evitem a zona e utilizem também percursos alternativos, nomeadamente a A17 e a A25 ou também a Nacional 235, em causa um incêndio que mobiliza 150 operacionais e também 4 helicópteros. Começou na localidade de Eixo, em Aveiro. A Brisa adianta que o trânsito está cortado, mais precisamente ao quilómetro 232, está a ser desviado no nó de Aveiro Sul, isto porque já foi possível ver imagens às chamas perto da autoestrada na altura. Ainda assim, a fonte do Comando Subregional da região de Aveiro adiantou que não há casas em risco. Estamos nesta altura a tentar obter mais informações também sobre esta situação. Vamos trazê-las neste jornal se chegarem ainda em tempo útil. Com o tempo mais quente surgem os primeiros incêndios. Olhamos agora para outra notícia que tem estado a marcar esta terça-feira, a do RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, e os crimes relacionados com a imigração ilegal tiveram um dos maiores aumentos percentuais no ano passado. São dados do Relatório Anual de Segurança Interna que foi hoje conhecido, Luís. O documento para o qual temos estado a olhar ao longo desta tarde mostra uma subida da criminalidade geral, mas uma descida da criminalidade violenta e grave, participada às autoridades. Além disso, olhando de forma mais fina, Martim Madeira, o relatório mostra também uma subida de casos de violência doméstica. Sim, o crime de violência doméstica contra cônjuge, mais em específico, continua a ser o que tem o maior número de registros entre as denúncias. Foram mais de 25.300 em 2025. Tal como nos anos anteriores, também a violência doméstica no geral registrou uma ligeira diminuição, cerca de 2%. Em termos de denúncias totais na violência doméstica, o número chega quase aos 30.000. Registrou-se ainda um aumento de 8,6% na violência doméstica contra menores. E Martim, quanto aos crimes relacionados com a imigração ilegal, tiveram mesmo um dos maiores aumentos percentuais neste relatório. Um acréscimo de 251%, ou seja, um aumento de 862 ocorrências face ao RASI de 2024. É importante relembrar, Luís, que este tipo de crimes abrangem 6 tipologias criminais, que são o auxílio à imigração ilegal, a angriação de mão de obra ilegal e entre outros. O relatório assinala ainda que apenas no ano 2025 o Observatório do Tráfico de Seres Humanos sinalizou 205 vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. E quanto aos crimes de ódio, Martim, o relatório do ano passado registra um aumento nas denúncias. Este crime está inserido na categoria de crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal. Os crimes de ódio em específico registaram um aumento de 6,7%. Em termos de participações registadas, foram 449 denúncias para o crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Martim Madeira e os dados do Relatório Anual de Segurança Interna que mostram, por exemplo, como ouvimos, uma subida nos crimes de ódio. O relatório foi apresentado por vários membros do Governo. A Ministra da Justiça garante que o Governo está empenhado em combater o discurso extremado e populista que, segundo a Ministra, leva ao aumento dos crimes de ódio. Foi uma declaração de Rita Lehr Conjúdice no Parlamento, ela que está a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, respondeu a perguntas da deputada do Chega, Cristina Rodrigues, que evocou o caso do detido na manifestação Marcha pela Vida, após ter atirado um coquetel Molotov contra os manifestantes. Ora, a Rita Lehr Conjúdice recusou-se a comentar casos concretos, mas lembra também que o combate ao crime de ódio começa no cuidado com a escolha de palavras. Um discurso polarizador, extremado e populista
só leva ao aumento deste tipo de crimes. E o Governo está focado em combater também esse tipo de discurso, desde logo, como falei, na publicação e na transparência dos dados objetivos sobre a Justiça. Rita Alarcon disse, ouvida esta tarde no Parlamento, ainda durante esta audição, a Ministra anunciou que o estabelecimento prisional de Lisboa vai ser encerrado de forma gradual até 2028, sendo que uma das alas da prisão encerra ainda este ano. E a Ministra da Justiça defende ainda um sistema prisional sensível às condições emocionais e físicas das pessoas transgénero. É uma resposta à notícia de ontem, Luís? Mais ou menos, de forma indireta, pelo menos, até porque ontem, na notícia que avançámos de que dessa ação judicial da Associação Sindical das Filhas do Corpo da Guarda Prisional contra o Estado português para impedir a admissão de reclusos transgénero nas prisões femininas, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais adiantou que há 5 reclusos transgénero entre toda a população prisional. Ora, no Parlamento, a Rita Alarcon disse respondia ao CDS-PP, reconheceu que a integração destas pessoas nas prisões é um problema, mas afirma que é ínfimo e que não tem toda a expressão que lhe querem dar. A Ministra da Justiça recorda que estas são pessoas que têm necessidades especiais. O sistema prisional não pode também ser alheio a esta circunstância. São pessoas que são, de uma maneira ou de outra, estão, muitas delas até em situações complexas, ou muitas vezes psicológicas, muitas vezes físicas. E por isso eu não acredito num sistema prisional que seja ascético a essa circunstância. Claro que nos traz desafios, claro que temos que pensar também na segurança de todos os outros. Rita Alarcon disse, a Ministra da Justiça garante que cada caso é tratado de forma individual e que tudo é feito para assegurar ou para garantir a segurança de todos os reclusos, principalmente quando há riscos. Entretanto, em Oeiras, uma moção de censura proposta pelo Chega contra Isaltino Moraes acabou esta tarde chumbada. Com os votos contra do movimento independente que governa a autarquia, também a PS, PAN, CDU e Coligação Evoluir Oeiras, o Chega votou naturalmente a favor da moção de censura, a Iniciativa Liberal absteve-se. Os liberais acusam o partido de André Ventura, no entanto, de realizar um exercício de analfabetismo jurídico, mas também deixa críticas à gestão de dinheiros públicos feita por Isaltino Moraes. Nesta discussão, na Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara adiantou que estão em causa mais de 5 mil refeições durante 7 anos e que dos 150 mil euros questionados pelo Ministério Público, 71 mil foram gastos durante a pandemia, ou seja, para alimentar os funcionários camarários que trabalhavam de forma presencial. Isaltino Moraes acusa o Chega de populismo e de demagogia, atira também aos magistrados do Ministério Público por apenas investigarem a autarquia de Oeiras. E neste dia em que conhecemos o valor da inflação para março, 2,7, segundo o INE, o Ministro das Finanças veio afastar a possibilidade de fixar os preços do combustível, isto como resposta para ajudar as famílias a acomodar o aumento dos custos. Um aumento relacionado naturalmente com o conflito no Médio Oriente. Em resposta à Iniciativa Liberal, Joaquim Miranda Sarmento afastou essa possibilidade de o Governo fixar os preços de venda dos combustíveis. Miranda Sarmento explica que apenas existe uma fiscalização mais apertada sobre eventuais abusos de mercado. Naturalmente que não haverá fixação de preços administrativo, não é esse o propósito. Aquilo que as entidades competentes de fiscalização têm feito é garantir que também não há abuso de posição dominante ou má práticas de mercado na formação de preços em alguns mercados e alguns bens, mas naturalmente que não iremos pelo caminho de fixar preços administrativamente, até porque sabemos ambos os resultados negativos que isso traria. Garantia de Miranda Sarmento a responder ao deputado da Iniciativa Liberal Mário Amorim Lopes. O Ministro das Finanças sublinhou também que a posição que já foi manifestada pelo Primeiro-Ministro de afastar a possibilidade de implementar o IVA zero nos bens alimentares por considerar que essa medida só favorece os produtores. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 31 de março. Olhando para a guerra no Médio Oriente, precisamente, Donald Trump assinala que os ataques norte-americanos no Irão não vão demorar muito mais tempo e fala novamente
numa obliteração total do país. Foi numa entrevista telefónica ao New York Post. O presidente norte-americano assume ainda assim que os Estados Unidos ainda têm trabalho a fazer no que diz respeito a pôr fim às capacidades ofensivas iranianas, seja qual for essa capacidade que ainda obtiverem. Quanto à reabertura do Estreito de Hormuz, Donald Trump destaca que ele vai abrir-se de forma automática. É o que diz o presidente norte-americano, numa altura em que o chefe das Forças de Defesa de Israel diz que o regime iraniano está a começar a colapsar. Foi depois de um encontro com o chefe do Comando Central norte-americano. O Times of Israel adianta que os dois líderes militares falaram sobre a importância da cooperação entre as duas forças armadas em operações contra o regime iraniano e também sobre os próximos passos. E há um museu, Ricardo, em Portugal, que é o único entre os 100 mais visitados do mundo no ano passado. Só um? Só um. É onde? No Porto. É o Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Ocupa o lugar 84 entre os 100 museus mais visitados do mundo. É um balanço feito pela publicação The Art Newspaper. Então, quantas feitas, quantos foram os visitantes? 902 mil visitantes no ano passado, numa lista liderada, diria sem surpresa, pelo Museu do Louvre em Paris, com 9 milhões de entradas. A seguir na lista estão os museus do Vaticano, 6,9 milhões. Em terceiro, o Museu Nacional da Coreia do Sul, com 6 milhões e meio de visitantes. Esse ainda não conheço. E por acaso, esta publicação assinala que há uma explosão de visitantes na América do Sul e na Ásia, com esta subida de mais de 70% nos visitantes neste Museu da Coreia do Sul. Mas para já, portanto, fica Serralves, no top 100. Está no top 100, no lugar 84 dos 100 museus mais visitados em todo o mundo. O Luís Soares vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias. Já daqui a pouco, em destaque no I, o vencedor é: será Portugal um país seguro?